Pessoal, rapidinho, antes de começar o episódio, tá chegando o novo D0 na residência, o D0 de 2025. É aquele evento que a gente faz todo ano para quem vai começar a residência, apesar de que todo mundo tá bem-vindo. Aqui a gente vai falar sobre antibiótico, paciente crítico, inteligência artificial na residência, tudo voltado para o dia a dia do residente. Vai ser no dia 22 de janeiro, sábado pela manhã, e é gratuito. Então faz sua inscrição no link da descrição, porque aí a gente envia aula, e-book, e durante a aula ao vivo também vai ter sorteio e promoção. Então faz sua inscrição agora. Valeu! Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. Meu nome é Frederico Amorim. Eu sou Ayrton Silveira. E hoje, Ayrton, a gente vai falar de hepatite B, né? Isso, o tema mais negligenciado da infectologia, Fred. Inclusive, a gente mandou no grupo aqui do TDC. Alguém tem alguma ideia de o que teria que ter nesse episódio, etc? Não foi nem respondida a mensagem. Não foi assim, não sei, não foi nem respondido. E, dependendo do momento que você está ouvindo isso aqui, pode ser que a Fernanda Torres já tenha ganhado o Oscar. Sem zicar. Não pode. Não pode. Acho que eu não podia ter falado isso, né? Ainda mais com o rolo que deu com a outra lá. Enfim. Inclusive, eu não sei se você viu esse vídeo, Ayrton. Não sei se você sabe que o Selton Mello foi convidado para participar do filme Anaconda. Não sabia. A refilmagem da Anaconda. Primeiro, aleatório total, okay, né? Ele está junto com Jack Black e Paul Rudd. Então, existe um vídeo que tem os três cantando no meio do set da Anaconda. Eu recomendo você ver isso. Vou ver. Mas indo aqui já pro episódio, a gente estruturou em 4 partes, né, Ayrton? Então a gente começa falando sobre o diagnóstico. Acho que aqui falando mais um pouquinho sobre sorologia, exames. Acho que é a maior dúvida das pessoas, talvez. Depois a gente vai falar das situações em que talvez você encontre hepatite B. Terceiro, a gente vai falar um pouquinho de depois que encontrou hepatite B, o que fazer, como avaliar o paciente. E por último, rapidamente, o tratamento. Fechou? Show. E aí, pra gente começar aqui, a gente pode falar um pouco sobre a sopa de letrinha que é a sorologia para hepatite B. Diferente das outras, né, que geralmente tem 1 ou 2 exames, aqui a gente tem pelo menos 5 exames para ver, né? Como é que a gente entende cada um deles? A gente tem que navegar aqui nesse mar de antígenos, anticorpos e entender primeiro o que cada um significa para poder encaixar isso nas situações clínicas que a gente vai encontrar. Tá bom. Então, primeiro é o anti-HBS. Tá. O anti-HBS ele é um marcador de imunidade, principalmente quando ele está nos títulos acima de 10. Perfeito. Isso porque ele é um anticorpo neutralizante. Então, ele que realiza a ação do sistema imune e a gente consegue ter essa correlação. Fechou. O anti-HBC é um anticorpo que ele é só um marcador de contato. Ele não tem essa função imunológica. Então, ele só serve para mostrar se meu paciente já encontrou alguma vez com o vírus da hepatite B na vida. E o anti-HBC, a gente tem 2 tipos diferentes, né? A gente pode pedir o anti-HBC total, que inclui IgM-IgG, e o anti-HBC IgM. Aqui o anti-HBC IgM, mais pensando na infecção aguda, que a gente vai falar daqui a pouco. Aqui dá para usar a regrinha de C contato. Contato, exatamente, é um bom mnemônio. Então aqui a gente falou de 2 anticorpos por enquanto, né? Isso. Aí agora falando do primeiro antígeno, que é o HBsAg. Esse daqui é o marcador de doença crônica. E aí tem uma duplinha, que é o HBeAg e o anti-HBe. Perfeito. Eles são um pouco menos lembrados, mas eles são marcadores de replicação viral acentuada. Então, quando a gente tem o antígeno E, que é o HBeAg, isso geralmente se correlaciona com cargas virais muito altas. Perfeito. E ao contrário, quando o anti-HBe está positivo, se há replicação viral, ela é em níveis menores. E aqui é interessante que então a gente tem 3 anticorpos e 2 antígenos, né? Isso. Então a gente tem o anti-HBs e o HBsAg, o anti-HB e o HBeAg. E o anti-HBC, mas a gente não dosa o HBcAg, então não existe, né? Desses tem uma regrinha de que geralmente quando o antígeno está positivo, o anticorpo não está e vice-versa. Lembrando, se o antígeno está no corpo, tem doença ativa, né? Eu estou vendo parte do vírus no seu sangue. Já o anticorpo não necessariamente, mas para entender um pouco melhor isso, eu acho que a gente pode então falar dos padrões de sorologia de hepatite B. Agora a nossa missão é tentar encaixar os resultados que o nosso paciente apresenta dentro de padrões que são mais ou menos determinados. Beleza. Então, o primeiro padrão que eu acho que é o mais fácil de entender é o paciente que é o suscetível. Então a gente pede essa lista de exames e todos eles vêm negativos. Isso mostra que a pessoa nunca entrou em contato com o vírus da hepatite B. Perfeito. O segundo padrão é o do indivíduo que foi vacinado. Então ele só tem anti-HBs positivo.
Então, ele não vai ter o marcador de contato, que é o anti-HBC, mas ele vai ter o anticorpo neutralizante, que é o anti-HBS, porque ele vacinou. Isso. Em alguns pacientes, depois de muito tempo da vacinação, esse anti-HBS ele pode acabar negativando, e aí vai se assemelhar ao suscetível. Então você não vai ter nada positivo. Isso, então o paciente que está tudo negativo, ele pode ser suscetível ou ele pode ser um vacinado há muito tempo, na verdade, né? E depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre vacinação. Próximo padrão? Próximo padrão é a infecção crônica. Então aqui a gente acaba entrando na própria definição de hepatite B crônica. Tá bom. Que é o paciente que tem o HBsAg reagente por pelo menos 6 meses. Tá bom. E aí esse indivíduo, junto, tem o anti-HBC, que é o marcador de contato. Então se você tem a doença crônica, você teve contato em algum momento. Então esses pacientes, eles podem ter o HBeAg positivo, ou seja, eles vão ter uma alta replicação viral. Você tinha comentado que o HBeAg é um marcador de replicação. Então existe esse perfil de paciente. Mas também tem o paciente com infecção crônica que já fez um anticorpo anti-HB. Isso faz com que ele tenha um controle parcial da doença. E aí a carga viral baixa. Então ele, apesar de ter carga viral positiva, ele vai ter em valores menores. É isso. O quarto padrão aqui? O último padrão que a gente vai comentar é o contato curado. Tá bom. Que é o paciente que tem anti-HBC positivo, então ele entrou em contato com o vírus da hepatite B, teve o HBsAg positivo em algum momento, mas perdeu esse HBsAg, e agora ele tem o anti-HBS, que é o marcador de cura. Mas aí tem um pequeno problema, né? Que é cura, mas não é cura, né? Quando a gente está falando sobre hepatite B, a gente não consegue falar daquela cura esterilizante, que quer dizer que a gente consegue eliminar o micro-organismo do nosso corpo. Isso porque o vírus da hepatite B, ele é um vírus de DNA, então ele acaba ficando integrado nos nossos hepatócitos e por isso a gente não consegue eliminá-lo de forma completa. Então quando a gente fala aqui de contato curado, tem que ser feita essa ressalva, que por mais que ele não tenha a doença hepatite B crônica, ele ainda tem vírus da hepatite B integrado de uma forma meio latente no seu fígado. Isso me lembra um pouco outras infecções, como herpes, CMV, né? Onde você tem a infecção e depois para sempre você convive com esse vírus. E parecido com ela de certa forma, se você tem uma imunossupressão em algum momento, esse vírus, mesmo você tendo esse contato curado, como a gente está falando, esse vírus pode reativar, né? Isso mesmo. Então, diferente da hepatite C, onde você trata e cura, aqui na hepatite B, você não cura, você só tem seu sistema imune consegue controlar, mas ela pode reaparecer. É isso. Então, Ayrton, o que a gente comentou até agora é um foco maior em hepatite B crônica, né? A gente falou de infecção crônica e contato curado, tudo isso entra mais no contexto de hepatite B crônica, que é o contexto mais comum da prática. Mas existe um outro contexto que é a hepatite B aguda. Como é que funcionam as sorologias nesse cenário? Primeira diferenciação, que ao contrário da hepatite B crônica, o paciente até pode ter o HBsAg positivo, mas ele não vai estar positivo por um período maior do que 6 meses. Tá bom. E outra forma de diferenciar é que o anti-HBC vai estar positivo à fração IgM. E é essa a principal diferenciação com a forma crônica, que a gente só vai ter o anti-HBC total positivo. Perfeito. Então, como a gente tinha comentado, né, tem o anti-HBC total e o IgM. O momento específico onde eu vou usar o IgM é numa suspeita de uma hepatite B aguda. Pensando de forma pragmática aqui, o grande auxílio é do anti-HBC mesmo, porque o HBsAg não estando positivo por 6 meses, isso é uma coisa que eu só vou saber 6 meses depois, né? Então, é algo que eu não vou conseguir pensar na hora sobre isso. Já o anti-HBC IgM, se ele estiver positivo, ele pode marcar uma hepatite aguda. Aqui a única ressalva é que mesmo pacientes que têm hepatite B crônica, se eles agudizarem, pode voltar o anti-HBC IgM, então isso pode ser uma pegadinha. Então acho que deu para ter uma ideia geral dos anticorpos aqui. A gente diferenciou, né? Hepatite aguda menos de 6 meses, hepatite crônica mais 6 meses, não há cura. A cura é só a gente considerar a cura funcional. Mas fica a dúvida de qual exame a gente pede em qual situação, né? A gente falou dos padrões, mas estou perante um paciente. Primeiro, quando eu suspeito de hepatite B, acho que essa é uma dúvida. E a segunda é, se eu suspeitei, o que eu peço? Então aqui tem 3 exames principais. O HBsAg, o anti-HBS e o anti-HBC. Dependendo de cada situação, a gente vai pedir 1, 2 ou esses 3 exames. Aqui eu acho que a gente pode começar a falar cada uma delas. Isso, então acho que a gente pode então falar das situações em que a gente pode encontrar hepatite B e a gente vai encaixando os exames em cada uma delas. Aqui a gente tem 3 situações principais. A gente vai ter primeiro o rastreio, o segundo
pacientes com alterações hepáticas, e aqui eu quero incluir 3. A cirrose ou doença hepática crônica, a hepatite aguda ou uma alteração de transaminase. E o terceiro cenário aqui é o paciente que tem alguma manifestação extrahepática da hepatite B. A gente vai comentar alguma delas. Então, começando pelo rastreio. Então, rastreio, Fred. Todas as pessoas acima de 20 anos que são suscetíveis, então que não tomaram a vacina, precisam de uma dosagem de HbsAg pelo menos uma vez na vida. Aqui é uma recomendação do nosso PCDT, né, o Protocolo de Diretrizes do Ministério da Saúde de 2023, pensando que é uma doença que pode ser silenciosa, então pode não dar nenhum sintoma, e ao mesmo tempo uma doença que pode evoluir para cirrose, então faz sentido a gente fazer esse rastreamento. Alguns grupos, Fred, que no PCDT ele fala como grupos de priorização, são grupos populacionais que a gente pediria o HbsAg de forma semestral, com o intuito de conseguir detectar nessas populações que têm um risco aumentado a exposição ao vírus da hepatite B. Perfeito. Então, para destacar aqui 2, é o grupo de pessoas que trabalham com sexo e também de pessoas que têm múltiplas parcerias sexuais e ou que têm um uso inconstante de preservativos. Além desses grupos, Ayrton, só lembrar que tem também as gestantes, né? Então, gestante é um grupo que vale a pena fazer o rastreio, porque fazendo o diagnóstico na gestação, a gente pode conseguir impedir a transmissão pro feto. Isso. A tabela completa está no PCDT, né? Então quem quiser checar, a gente vai deixar a referência aqui na descrição do episódio. Mas para esses pacientes que a gente comentou agora, então pacientes acima de 20 anos, ou pacientes que têm um maior risco e que eu vou fazer semestralmente, todos eles eu vou fazer o rastreio pedindo um exame que é o HbsAg, né, Ayrton? Pode ser um teste rápido até, tem alguns locais do SUS que também tem disponível, mas a ideia aqui é fazer o HbsAg. Mas você falou que vão ter outras situações onde eu vou pedir mais exames. Isso. Para alguns pacientes, seja porque eles têm um maior risco de ter tido contato ou porque a gente quer ficar mais vigilante, a gente vai associar, além do HbsAg, o anti-HBC no rastreamento. Perfeito. Quem são esses? Então, pacientes são pessoas vivendo com HIV, pacientes com hepatite C, renais crônicos dialíticos e pacientes imunossuprimidos. Também a lista continua. Na dúvida, pode checar no PCDT a lista completa. Boa. Mas aqui, acho que a gente tem que fazer uma parte sobre imunossuprimidos, né? Então aqui, nos imunossuprimidos, vale a lembrança de que, a cura é funcional. Então esses pacientes podem reativar a doença, inclusive se eles tiverem anti-HBS positivo, que é o que a gente estava comentando. E o risco de reativação de hepatite B vai depender da condição que causou essa imunossupressão, ou, caso seja por medicação, né, por exemplo, quimioterapia, aí vai depender do tipo de droga da quimioterapia. Existe também uma tabela, aqui é cheia de tabela, né? Existe também uma tabelona, então assim, qual que tem risco alto de reativar, qual que tem risco baixo. Então quem lida com esses pacientes consegue checar essa mesma tabela no PCDT, que tem porcentagem, o que fazer com cada um. Então tudo isso dá para checar. Acho que só para comentar aqui 2 exemplos de medicações de alto risco, rituximab e as quimioterapias para neoplasias hematológicas. Já o paciente vai cair em alto risco e aí tem indicação de fazer profilaxia para reativação. Perfeito. E indo para o outro lado, uma medicação que às vezes surpreende que é de baixo risco é o Metrexate, né? Que é bastante usado em doença hematológica, que ele também é baixo risco, diferente do rituximab. Agora a gente vai para o segundo grupo, que são os pacientes que têm alguma alteração hepática e onde entra hepatite B nisso, né? Então, um grupo, claro, são os pacientes com cirrose, né? Então, na investigação de uma cirrose sem diagnóstico, faz sentido eu fazer um exame de hepatite B. Aqui, o que eu pediria? E a gente vai pedir os 3 marcadores, né, Fred? O HbsAg, o anti-HBC e o anti-HBS. Perfeito. Os outros marcadores, que a gente falou pouco até agora, que é o HbAg e o anti-HB, eles podem ser pedidos na sequência, né? Então, vi que o paciente tem hepatite B crônica, aí a partir daí, em sequência, eu posso pedir HbAg e o anti-HB para pensar em replicação, aí já é um ponto mais para frente. Um a mais aqui dos pacientes com cirrose é o paciente que tem um CHC, então um carcinoma hepatocelular, também vale a pena que a dosagem de hepatite B, para lembrar que o vírus da hepatite B ele está associado a carcinoma hepatocelular, mesmo em pacientes sem cirrose. Então, só para lembrar aqui, a cirrose é um fator de risco para carcinoma hepatocelular, seja ela de qual etiologia for, e ao mesmo tempo a hepatite B sozinha, mesmo sem cirrose, também é um fator de risco.
Então, se por um acaso o paciente já chega diretamente com CHC e ele ainda não fez um exame de hepatite B, nesse paciente vale pedir. Além disso, tem o paciente que tem alterações transaminase que eu não sei a causa, parecido com o paciente cirrótico, eu vou pedir os 3 também, né, Ayrton? É isso. E por último, a hepatite aguda. Então, um paciente com quadro de hepatite aguda faz parte da investigação em pedir exame de hepatite B, e a grande diferença aqui é eu pedir o exame de anti-HBC IgM para avaliar se pode ser uma hepatite aguda, porque pode acontecer do paciente ter uma hepatite B crônica, mas ter uma hepatite aguda por outro motivo. Então, faz sentido aqui eu, além de pedir os 3 que a gente já comentou, pedir o anti-HBC IgM. Aqui a gente chega naquele terceiro grupo, que são pacientes que têm possíveis manifestações extrahepáticas da hepatite B. São diversas possíveis manifestações extrahepáticas. Para facilitar a compreensão, dá pra gente dividir em 3 grupos grandes. Tá bom. Um que é as vasculites, as artrites e as glomerulonefrites. Perfeito. De vasculite aqui, destaque para poliarterite nodosa e crioglobulinemia. Aqui, artrites. Então, pacientes com hepatite B podem ter quadros de poliartrite, né? Tanto poliartralgia quanto poliartrite. Inclusive, é uma causa viral de poliartrite. E por último, as glomerulonefrites, e aqui até tem uma recomendação da própria diretriz da CADIGO sobre doença glomerular, aqui de 2021, que recomenda: paciente que tem uma doença glomerular proteinúrica deve fazer rastreio de hepatite B. E aqui o destaque maior para membranosa, membrana proliferativa e IgA. Então, nesses cenários, faz sentido a investigação de hepatite B, só que, Ayrton, durante a investigação dessas condições que a gente falou, podem surgir alguns padrões de sorologias que fogem um pouco do que a gente comentou. E acho que a gente pode comentar deles aqui. Sim. Acho que o mais famoso e provavelmente o que gera mais dúvida é o que é o anti-HBC isolado. Aqui você está me falando que ele tem um anti-HBC positivo, mas ele não tem um HBsAg positivo, ou seja, não parece que tem uma doença ativa nesse primeiro momento. E ao mesmo tempo ele não tem um anti-HBs positivo que marcaria a cura. Então, o que ele é? Exatamente. O que esse paciente é? Então, são 4 situações que a gente pode tentar encaixar esse paciente quando ele se apresentar com anti-HBC isolado. Tá bom. Primeiro, é um resultado falso positivo do laboratório. Ok. Ele está num período de janela de infecção aguda, é um período específico em que o HBsAg já sumiu, mas ele ainda não apareceu os títulos do anti-HBs. Beleza. Ele é um contato curado, só que isso já aconteceu com a queda dos títulos do anti-HBs. Então ele só ficou com anti-HBC positivo. E ele pode ter uma infecção oculta, que é uma situação que acontece um falso negativo do HBsAg. Tá, então como que eu esclareço cada uma dessas situações? Então, a primeira, o falso positivo. Falso positivo, maneira mais fácil a gente repetir esse teste, de preferência em um outro laboratório. Se for um erro laboratorial da técnica, a gente já consegue tirar isso da jogada. Perfeito. Segundo o que você falou aqui, janela em infecção aguda. Então, aqui a gente vai tanto repetir o anti-HBC, quanto repetir um novo anti-HBs. Aqui, por exemplo, no falso positivo. No falso positivo, a forma mais fácil de tirar essa dúvida é repetir o teste, de preferência em um outro laboratório. Aquela janela específica na infecção aguda, onde está desaparecendo o HBsAg, mas ainda não formou anti-HBs. Aí a gente pede um novo anti-HBs. Perfeito. Na suspeita de um contato curado, aquele que talvez os títulos de anti-HBs foram caindo com o tempo. Aqui a gente tem uma artimanha. A gente pode aplicar uma dose de vacina para hepatite B nesse paciente e depois de 1 a 2 meses a gente dosa um novo anti-HBs. Caso venha positivo, ele vai mostrar que ele era um contato curado. Perfeito. Aqui é a ideia de que ele tem a imunidade contra a hepatite B, mas ela não está em níveis detectáveis. Quando ele entra em contato, que é na vacina, sobe o anti-HBs. É isso. E aí, por último, você trouxe aqui um conceito que é a hepatite B oculta. E aí? Então, a hepatite B oculta é uma situação em que o vírus está presente, a pessoa tem a doença, hepatite B crônica, mas ela não tem o marcador da doença, que é o HBsAg. Nesse caso, para a gente conseguir tirar a dúvida, a gente faz a dosagem da carga viral. Perfeito. E aqui, acho que vale um comentário sobre carga viral em si, né? Geralmente a gente vai pensar em fazer carga viral naqueles pacientes que a gente tem dúvida do diagnóstico, ela pode ser uma arma, mas também nos pacientes que têm hepatite B crônica, pensando mais pra frente no tratamento que a gente vai comentar daqui a pouco. Perfeito, Fred. Seguindo aqui, vamos pensar depois do diagnóstico. A gente falou muito de diagnóstico aqui, vamos pensar depois do diagnóstico. O que eu tenho que fazer com esse paciente?
Então, fiz o diagnóstico de hepatite B, quais seriam os próximos passos, né? O principal aqui é entender o grau de fibrose hepática desse paciente, porque vai fazer diferença na nossa indicação ou não de tratamento. Lembrando que a hepatite B pode ser silenciosa e o paciente pode evoluir para cirrose, mas a cirrose pode não ter se manifestado clinicamente ainda, né? E aí aqui a gente tem duas formas mais disponíveis de tentar encaixar o paciente nesse grau de progressão de doença hepática. Um é usando scores clínicos, os principais são o APRE e o FIB-4, que eles vão usar características clínicas do paciente, então, por exemplo, a idade e resultado de exames laboratoriais, como transaminases e plaquetas, para estimar o grau de fibrose hepática. Aqui são exames que são mais sensíveis do que específicos, né? Então, pensando que eles usam plaqueta e transaminase, tem coisas que vão alterar esses exames e que não necessariamente são cirrose. E também lembrando que esses exames são feitos para avaliação do paciente ambulatorial, não são para avaliação do paciente internado ou descompensado. A segunda aqui, Ayrton? A segunda é a elastografia hepática transitória. Tá bom. Então, ele é um método que permite a gente estimar o grau de dureza do fígado e a partir daí a gente infere se o paciente tem cirrose ou fibrose, qual é o grau de fibrose que ele tem. Aqui é um exame com um resultado que me fala mais, né, do que o FIB-4 e o APRE. Aqui eu vou estimar o grau, ele é um exame mais detalhado sobre isso. Inclusive, tem alguns locais que já mudam o diagnóstico de cirrose, pensando mais ele voltado para elastografia do que voltado para biópsia, né? Uhum. Biópsia já é um tipo de exame que a gente quase não vai fazer na maioria dos pacientes. Então, o exame que vai nortear se o paciente tem ou não fibrose cirrose, na maioria das vezes vai ser elastografia, mas aqui tem um grande problema que ela é pouco disponível. Então, nos casos que ela é pouco disponível, a gente pode utilizar dos scores, mas tem outras formas da gente investigar cirrose, inclusive a gente falou nisso no episódio recente aqui, o episódio número 267, então dá para dar uma olhadinha lá para ver mais detalhes. Por último aqui, Ayrton, no diagnóstico, a gente também tem que lembrar de uma doença que muitas vezes é esquecida, que é a hepatite delta, né? Aqui é uma doença que está mais presente na região amazônica do Brasil. Então, pacientes que moram na região amazônica ou que são naturais da região amazônica, filhos de pessoas que vivem na região amazônica, podem ter a co-infecção entre hepatite B e hepatite delta. Hepatite delta é um vírus que precisa da hepatite B para infectar as pessoas, mas ele vai ter um tratamento específico, vai ter um acompanhamento específico. A gente não vai entrar aqui, está no PCDT, mas lembrando, então, pessoas que têm o diagnóstico de hepatite B, que são da região amazônica, aqui o destaque é para Amazonas e Acre, vale a pena fazer o anti-HDV, que é o anticorpo anti-hepatite delta, e depois, se vier positivo, confirmar com carga viral de hepatite delta. Já indo para a parte final do episódio, a gente vai falar rapidinho sobre tratamento e vacina, Ayrton. Começando pelo tratamento, quais seriam as indicações de tratamento do paciente com hepatite B crônica? No PCDT ele tem uma lista gigantesca de indicações de tratamento e aí você tenta encaixar seu paciente. Eu acho que aqui é mais importante tentar estabelecer um racional para a gente entender quais são os grupos em que a gente acaba tendo uma tendência maior a indicar o tratamento farmacológico. Tá bom. Então, primeiro, são pacientes que têm um risco de transmissão para outras pessoas. E aqui, incluindo a transmissão vertical, então, gestantes que têm hepatite B, ou uma transmissão ocupacional. Então, cirurgiões, dentistas, alguém que através da sua profissão pode expor outras pessoas a hepatite B. Aqui acho que vale um destaque que na gestante especificamente existe um protocolo específico, então o tratamento não varia com a carga viral, varia com as semanas, tudo isso tem um PCDT específico, que é o PCDT de transmissão vertical, e aí tá tudo lá bem explicadinho. E aí um segundo grupo, Fred, é o grupo de pacientes que ele tem um maior risco de desfechos desfavoráveis por conta da hepatite B. E aí seja porque ele já teve uma progressão de doença hepática, seja porque ele já tem cirrose instalada, um carcinoma hepatocelular, é um paciente que vai ser imunossuprimido, então tem um risco de reativação, ou são os pacientes que estão com manifestações extrahepáticas. Perfeito, então nesses pacientes também eu vou tratar. Isso. Além dessas indicações, tem uma indicação laboratorial, que é o paciente que tem aqui uma carga viral maior do que 2.000 e alterações de transaminases. Aqui a gente coloca o E como destaque, porque ele só ter carga viral alta no nosso PCDT não é recomendado o tratamento, apesar de existir discussão na literatura de talvez valha a pena mesmo assim tratar esses pacientes. E ao mesmo tempo, se ele só tiver alterações de transaminases sem carga viral alta,
vale a pena eu investigar para ver por que ele tem essa alteração de transaminase, para ver se pode ser outra causa. Com isso que a gente falou de indicações de tratamento, fica implícito que existe um grupo de pacientes que tem a doença, mas não vão ser tratados. Existe esse subgrupo mesmo, é aqueles pacientes que eles têm um equilíbrio com a doença. Então a doença não está causando lesão hepática no momento, e aí com isso, não necessariamente esse paciente precisa receber uma medicação que tem seus efeitos colaterais. E aproveitando que está falando de medicação, aqui a medicação de escolha é o tenofovir, né? É isso. Tenofovir é a medicação de escolha, principalmente porque não tem descrição de resistência do vírus da hepatite B ao tenofovir. Perfeito. Aqui a gente está falando do TDF, que é o tenofovir desoproxil fumarato, que é o mais utilizado. A única questão em relação a ele é os efeitos colaterais, tanto para a saúde óssea quanto em nefrotoxicidade. O outro tenofovir é o TAF, que é o tenofovir alafenamida. Ele é uma opção que tem um pouco menos de efeitos colaterais, mas aí tem um preço. Ele tem um pouco mais de interações medicamentosas e não pode ser usado nem em gestantes, nem em pessoas que estão amamentando. E aí, por último, a gente tem a outra droga aqui, que é o entecavir, que geralmente é usado quando eu tenho contraindicação ao tenofovir. Só para a gente fazer a escadinha aqui, uso a droga de escolha o tenofovir TDF. Se o paciente tem contraindicação a ele, por exemplo, disfunção renal ou alteração óssea, o próximo seria o entecavir. Se por um acaso ele não pode usar o entecavir, não funcionou, ele não se deu bem com o remédio, etc., aí ele vai para essa terceira droga que o Ayrton acabou de comentar, que é o TAF, ou tenofovir alafenamida, que é um pouco mais caro mesmo, então ele acaba sendo reservado para um grupo específico de pacientes. Além do tratamento, a gente pode falar um pouquinho de vacinação, né, Ayrton? Então aqui, lembrando a vacinação universal, toda a população brasileira deve se vacinar e ela já é dada ao nascimento. Contudo, a gente ainda vai encontrar, como isso começou na década de 90, a gente ainda vai encontrar pessoas que não se vacinaram porque não nasceram na época que a vacina estava disponível. Então, se você encontrar um paciente que é suscetível, aquele padrão que a gente comentou lá no começo, vale a pena recomendar a vacinação. E ela é feita, Fred, com 3 doses, intervalo preconizado 0, 1 e 6 meses. Para algumas populações especiais, a gente vai recomendar um esquema diferenciado, com 4 doses, e aí o esquema fica com 0, 1, 2 e 6 meses. Então, pacientes vivendo com HIV, imunossuprimidos e cirróticos. Nosso receio aqui é que, como eles já têm um defeito de imunidade, eles respondem menos à vacina. E além disso, Fred, tem um outro cuidado interessante, que naquele paciente que acabou de ser vacinado, a gente não deve fazer a dosagem do HBsAg, porque o que a vacina contém é um HBsAg recombinante. Então, se a gente aplica a vacina e logo depois pede a dosagem do HBsAg, ele vai vir um resultado falso positivo. Se eu quero fazer essa dosagem, doso o HBsAg e depois eu aplico a dose da vacina. Perfeito. Acho que com isso a gente termina tratamento e vacinação. Acho que vale uma parte aqui que os pacientes com hepatite B, a gente já comentou lá no começo, que tem maior risco de carcinoma hepatocelular. E aí eles entram no protocolo de rastreio de hepatocarcinoma. A gente comentou disso na edição número 84 do guia. Então teve uma diretriz recente de carcinoma hepatocelular que ele comenta não só em quem rastrear, e aí vai incluir tanto pacientes com cirrose quanto alguns pacientes com hepatite B, então tem alguns critérios específicos se o paciente só tiver hepatite B sem cirrose, e também como é que é feito o tratamento. Então tá bem legal, a gente vai deixar o link do guia aqui na descrição, dá uma olhada, você tem disponível alguns artigos gratuitamente, inicialmente, se você se interessar, aí você assina. E com isso a gente termina o nosso episódio, né, Ayrton? Foi aqui uma correria para falar de hepatite B. Eu até em algum momento pensei de fazer hepatite B e hepatite C no mesmo episódio, já vi que não dá. Loucura total. Mas acho que agora vamos pro salves? Vamos pro salves. Você tem algum salve pra hoje? Tenho 2 salves infectológicos, Fred. Então vamos, bora. Primeiro pros R2 da Infecto desse ano, o João, Bernard, Bárbara, Pamela e Luna. Esses já receberam alguns salves aqui, né? Mas fui cobrado, então, pra não dizer que não mandei o salve. Entendi. E pra uma R0 agora da Infectologia, que foi aprovada, a Luísa Berbel, que é minha grande amiga, e em março, R1 da Infecto. Top demais. Então, só lembrando de seguir a gente nas redes sociais,
Siga no Instagram, a gente tem o Guia TDC, nosso serviço de atualização e revisão, dá para assinar. A gente tem 3 tópicos por mês revisando artigos novos, diretrizes novas ou até pegando um tema e só revisando esse tema mesmo. Você pode votar em temas a serem revisados, vale a pena dar uma olhada e o link tá aqui embaixo. E acho que é isso, né? É isso. Falou! Valeu, valeu! Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.